Olá, neste vídeo eu vou te ensinar como fazer a transformação de transformar colunas em linhas, né? Que em inglês é o unpivot, né? Só que aqui em português a gente tem a tradução para transformar colunas em linhas, seria essa função aqui, tá? Essa é uma transformação muito comum para transformação de dados, principalmente quando você tem uma tabela que você recebe nesse formato, né? Tem aqui, por exemplo, produto, cor e tem aqui os valores distribuídos ao longo do ano, né? De janeiro até junho, né? Nesse exemplo aqui de janeiro até junho. Só que para montar um relatório, seja numa tabela dinâmica, né? E aqui eu estou com uma base bem pequena, mas provavelmente você vai ter uma base bem maior de dados aí para, né, precisar tratar. Então, quando você precisa tratar esses dados para conseguir gerar um relatório em uma tabela dinâmica ou até mesmo no Power BI, você precisa transformar esses dados que estão em colunas para linhas, ou seja, você precisa uma coluna única para o mês e uma coluna única para o valor, mantendo essas duas primeiras colunas originais, né, sem fazer alteração nelas. Só que no caso elas vão se repetir. Tá? Então, você já deve ter feito essa operação em algum momento, mas eu vou te mostrar aqui duas formas de se fazer essa operação. Um jeito que é mais... você acaba chumbando ali as referências, né? Não é tão dinâmica. Eu vou te mostrar uma segunda forma que ela é muito dinâmica. Ou seja, se você adicionar novas colunas aqui, por exemplo, tem produto, tem cor, mas se você adicionar categoria, se você adicionar, de repente, preço ou alguma outra coisa nesse sentido, essa segunda maneira que eu vou te ensinar, ela é muito dinâmica, você não vai ter nenhum retrabalho. Só que nessa primeira aqui, ela é mais engessada. Deixa eu te mostrar a primeira forma que eu estou tentando te dizer, e aí depois a gente entende os benefícios da segunda forma. Então, a maneira mais rápida aqui, mais simples, é você falar, eu quero manter essas duas colunas aqui e eu quero transformar todas essas outras colunas em linhas, né, para que eu tenha somente uma coluna por mês e mais uma coluna por valor. Então você seleciona essas duas aqui, pode vir com o botão direito e transformar outras colunas em linhas. Né? Então a gente tem aqui, ó, manteve a coluna do produto, manteve a coluna da cor, né? Acaba repetindo, não tem problema. Mas eu tenho aqui agora o mês, tudo bonitinho um embaixo do outro, e eu tenho os valores também um embaixo do outro, tudo na mesma ordem, tá? E aqui, de repente, eu posso já mudar para mês. Tá? Mês, eu mudo aqui na forma mesmo e valor. Ok, funcionou. O problema é que de repente, você precisa ter mais uma coluna aqui. Por exemplo, aqui, ó, eu vou voltar. Eu tinha a coluna categoria que eu removi, mas vamos supor que você foi lá e tal, atualizou a base e tem mais uma coluna, tem mais algumas colunas. E aí o que aconteceu? Já bagunçou aqui essa operação, tá vendo? Apareceu aqui categoria na coluna de mês, aí a categoria se repetiu aqui e aí já bagunçou o seu relatório. Aí você vai precisar vir aqui, né, manualmente e falar, não, agora também tem que ser categoria. Tem que manter também a categoria como referência. Aí ajustou, mas você precisou fazer o trabalho manual, ou teve retrabalho. E se tivesse uma maneira de garantir que tudo que for diferente de data eu quero manter como uma referência, seja como as minhas colunas principais, tudo que for diferente de data eu quero manter como colunas principais. Eu quero fazer a operação, eu quero aplicar essa operação somente nas datas, né, nos meses ali que eu tenho. Tem como fazer isso? Tem. Eu vou te ensinar uma maneira aqui, que é um truque, né, alguns macetes, envolve um pouquinho ali de conhecimento de M, mas é simples, é uma fórmula simples e eu tenho certeza que você vai conseguir replicar aí no seu caso. Então, fica comigo. Então, eu vou remover essa etapa aqui, tá? E eu vou começar a escrever aqui minha fórmula. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é capturar aqui os nomes de cada coluna. Eu quero colocar isso numa lista, porque eu quero saber o nome de todas as colunas. Tá? Então, tem uma fórmula que faz isso, que é a table.column names. Table, column names. De qual tabela? Da tabela fonte. Né? Da minha etapa aqui fonte, que tem todos os nomes das colunas. Aí, ao pressionar Enter, ele gera aqui essa lista
com os nomes das colunas. Eu vou renomear aqui para lista calls, lista de colunas, tá? Então, aqui eu tenho essa lista. Aí, né, vamos pensar junto. Se eu conseguir, de alguma forma, identificar o que é data aqui, né, porque já que eu tenho os dados nesse formato, né, se eu conseguir identificar o que é data, o que é diferente de data, será que eu consigo filtrar isso dinamicamente e depois aplicar lá na função do unpivot? Dá pra gente fazer sim. Então, olha só. Eu vou criar aqui uma nova etapa. Só para ficar mais didático, eu vou criar mais uma etapa. Poderia fazer aqui direto, mas eu vou criar mais uma etapa. Tá? Onde aqui eu vou usar a função list.select. Ou seja, eu quero selecionar nessa lista apenas o que é diferente de data. Então, list select. O que essa função pede? Ela pede uma lista, que é aqui o list calls, lista calls, né, que eu chamei aqui, lista calls, tá? Que a lista calls está aqui nessa etapa, né? Então eu só chamei aqui lista calls, e aqui essa função pede agora uma outra função que retorna verdadeiro ou falso. Verdadeiro ou falso, para ele saber o que mantém na lista e o que tira da lista. Tá? Então a gente precisa de uma função que faça isso. E aqui a gente pode fazer o seguinte, ó. Como eu preciso escrever uma função que retorna um verdadeiro ou falso, então aqui eu preciso colocar o it, tá? E aqui eu preciso abrir parênteses, it, e eu preciso criar um artifício aqui que me retorne verdadeiro ou falso. Então o que eu vou fazer? O Power Query tem aqui um operador chamado try, tá? Que ele retorna duas colunas, retornando duas colunas que são dois registros. Ele traz a coluna valor e ele traz uma coluna chamada hasError, se tem erro. Então eu quero testar se tem uma data em cada um desses itens aqui, eu quero saber se é uma data. Se não for uma data, ele vai retornar um erro, né? Vai ser um true ou um falso, né? Essa coluna hasError vai checar se tem erro ou não, aí vai trazer um verdadeiro ou falso. E aí essa informação eu vou usar aqui no segundo parâmetro dessa função, para que ele saiba, né, o que é data e o que não é data, tá bom? Vamos fazer aqui para a gente entender. Try, né? Try o quê? Date, ver se tem uma data, date, from, date.from, from o quê? From de cada item, né? O underscore aqui representa cada item da lista, tá? Então por isso que eu coloco esse underscore aqui, o underline, tá? Então tenta obter uma data de cada um desses itens. E aí aqui, né, fecho parênteses, já tem aqui, já está criado, né? E aí esse cara vai me retornar duas colunas, hasError e o próprio valor, tá? E aqui a gente pode testar. Mas olha só, aqui tá com erro. Porque aqui, select, ele precisa que algo que retorne verdadeiro ou falso. Só que aqui, do jeito que tá, ele não está retornando só verdadeiro ou falso, ele está trazendo mais informações. Para a gente conseguir visualizar isso, momentaneamente eu vou substituir essa função aqui, listSelect, por list.transform, só para a gente ver o que aparece aqui, tá? Depois a gente volta. List.transform, tá? E mantém todo o resto, porque a estrutura da fórmula é a mesma. Tá faltando alguma coisa aqui. Total S. Transform. Tá? Olha só, aí ele retornou a lista e aí ele retornou uma lista de registros por conta dessa estruturinha aqui, né? E ele retornou, o que ele retornou? hasError, true, porque não é uma data, né? Então esse primeiro camarada aqui o produto, não é uma data. Então tem um erro. O segundo também tem um erro. O terceiro também tem erro. Só que a partir do quarto em diante não tem erro. hasError falso, que são as colunas de datas.
até o último lá, né? Você consegue verificar aqui que é o false, né? E aí quando não tem erro, ele traz aqui false e traz o próprio valor. Agora quando tem o erro, ele traz aqui true e traz uma descrição do erro ali se a gente quisesse expandir, mas isso não interessa pra gente. O objetivo aqui é extrair essa coluna has erro, portanto obter o true ou false. Vamos ver como fazer isso. Tá? Então aqui agora, para eu extrair essa coluna aqui has erro desse registro, eu só preciso fazer o seguinte, eu preciso colocar aqui, ó, entre colchetes, colocar aqui, ó, has error. Has error. Has error. E enter. E olha só, ele traz true, false, true, false. E agora o que eu vou fazer? Aqui ele se transforma. Ele está transformando essa lista aqui, trazendo true ou false. Só que eu não quero o list transform, né? Eu só coloquei ela aqui temporariamente para a gente ver o resultado na prática. Aí eu vou voltar lá para list.select. Select. Ops, deixa. List select, deu certo aqui e tal. List select. E ele trouxe para mim aqui, olha só, que legal, ele trouxe para mim todas aquelas colunas que não tem uma data no título, né, no cabeçalho. E aí eu uso isso aqui como argumento dentro daquela outra função chamada table.unpivot, unpivot order columns. Tá? Então vamos ver como fazer isso. Vou chamar aqui de lista ajustada. Lista ajustada, enter. Poderia ter feito numa etapa só aqui, mas eu quebrei só para você entender. E agora eu vou chamar aqui a função table unpivot order columns. E o que ela pede? Ela pede aqui a tabela, só que a nossa tabela está aqui, né, na etapa fonte. Aí ele fala pivot columns as list, ou seja, quais são as colunas que eu quero manter do jeito que elas estão, que é aqui a lista ajustada. Lista ajustada. E aqui ele pede qual que é o nome das outras duas colunas que eu quero pivotar, que eu quero despivotar. Aqui eu vou colocar aqui entre chaves, o nome das duas colunas. Na verdade aqui não tem as chaves, tá? É o nome da coluna direto, que é a coluna chamada atributo, né, que eu vou chamar de mês. E a outra coluna aqui é a coluna valor. Tá? Coluna valor. Ok, fechou aqui, enter. E olha só, funcionou. Funcionou perfeitamente. Produto, cor, categoria, mês, valor. E tudo muito dinâmico. Então, se aqui eu adicionar uma outra coluna, por exemplo, a gente pode testar aqui, ó. Vem aqui, por exemplo, adicionar a coluna. Eu vou chamar aqui nova coluna. Teste. Só para ter qualquer coisa ali. Teste. Então, eu para cá. Aqui a gente tem, né, a nossa lista com a nova coluna. Aí ele removeu as colunas de data, deixou somente aquilo que é diferente de data. E aqui ele aplicou a fórmula, né, do unpivot, mantendo aqui produto, cor, categoria, nova coluna, mês e valor. Perfeito, funcionou lindamente. Mesmo que você tenha 10, 20, 30 colunas, vai funcionar. Tá? E agora eu só preciso, né, transformar, só para finalizar, né, eu posso tipar aqui cada coluna. Transforma, não é obrigatório, né, dependendo do que você for fazer. Mas é sempre interessante determinar o tipo do dado aqui. Né, se você for usar no Power BI ou se você for usar em uma tabela dinâmica, é bom tipar, tá bom? Agora, se você só for gerar uma tabela para visualização, não é tão importante. Enfim, resumo.
consegui aqui te passar essa forma dinâmica de usar esse recurso. Passei ali um pouquinho de linguagem um pouco avançado, é um truquezinho que a gente consegue utilizar aí para, enfim, deixar mais dinâmico as nossas operações aí sem chumbar os nomes das colunas. Espero que tenha gostado. Qualquer dúvida, escreva nos comentários, compartilhe, deixe o seu like e até o próximo vídeo.